Alô Brasil, alô Juazeiro, estamos começando mais um Hermes Notícias. E para quem não sabe, o Hermes é o deus da comunicação, da eloquência, do comércio, dos viajantes e dos homens cabeludos, como eu também, naturalmente. O Hermes é o cara. E hoje nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre mundo, nós vamos falar sobre Juazeiro. E para isso nós trouxemos dois juazeirenses raiz. Neemias de Souza, presidente do CIT-CESP. E o que é o CIT-CESP? É o Sindicato da Socioeducação. Os trabalhadores que trabalham com menor infrator. Menor infrator, presidente? Pode falar menor infrator? Pode falar. Não Gessita briga com a gente, né? Pode falar. Presidente, suas boas-vindas, obrigado. O que é o CIT-CESP, presidente? Ô, Marcos, satisfação imensa estar aqui com você, com o Giovanni, com o companheiro Gabriel ali, nosso amigo aí de muitas caminhadas. Eu sou Neemias, sou um cidadão criado em Juazeiro, mas depois de um tempo tive que ganhar o mundo aí, que disse que as coisas não estavam muito fáceis lá. E tem um ditado lá na nossa Bahia que cobra que não anda não engole sapo. A gente tem que correr atrás das melhoras. Mas a nossa intenção é sempre de voltar. A gente ama a nossa terra. Foi lá que a gente deu os primeiros passos. Então, hoje eu estou em São Paulo e sou servidor público estadual aqui do estado de São Paulo e sou o presidente do CIT-CESP, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Socioeducação. Que é isso? Socioeducação é o pessoal que trabalha com os menores da FEBEM. Se eu disser que isso aí era o sonho da minha vida, eu vou estar mentindo. Eu queria ser polícia, queria ser Polícia Federal, Polícia Civil, advogado, qualquer outra coisa, mas foi o que a vida nos reservou, a gente tem que ser grato por isso, agradeço a Deus por estar aqui, graças a Deus já estou há 24 anos na instituição, já trocou até de nome, você vê como eu estou velho na instituição, né? Cheguei aqui e o nome era FEBEM, agora é Fundação Casa. Trocou de nome e as coisas hoje em dia estão mudando muito rápido, né? A instituição mudou de nome quando eu fiz o concurso, era FEBEM, agora é Fundação Casa. E eu já troquei de função, de nomenclatura de função 4 vezes. E estamos brigando para mudar novamente, porque ainda mudaram 4 vezes e ainda não acertaram na que a gente queria. Mas eu sou presidente do sindicato, estou aqui em São Paulo e esperando aí, com fé em Deus, se Deus nos der permissão, uma hora a gente voltar de novo para nossa terrinha, curtir nosso velho Chico, lá onde eu aprendi a nadar. Aprendi a nadar nas águas do velho Chico, ali próximo a Juazeiro, na região ali Lá tinha 2 lugares que a gente encostava para aprender a nadar e o medo da correnteza levar a gente embora. Tinha um lugar chamado Cominag. O que é Cominag? Você sabe, não? Mas, o Hermes deve saber. Não, se o Hermes não souber, eu falo. Cominag, eu desconfio que era uma empresa, uma firma. E no fundo da firma, a firma faliu. E aí tinha um local lá que descarregava as barquinhas e tal. Chamava de Cominag. Vamos lá, vamos pro Rio, vamos. Que lugar que você vai? Vou para Cominag. E tinha o bebedouro e tinha a beira do cais, né? A beira do cais não era muito legal, tinha muita gente passeando ali, a gente gostava de ficar mais escondidinho ali para aprender a nadar. Inclusive, se tivesse morrendo afogado, ninguém não ia passar vergonha, porque ninguém ia ver, né? Bombeiro, na hora que o bombeiro achasse, você já estava morto mesmo. Mas é isso aí, Marcos. Morria de forma digna. Morria dignamente. Eu já vou apresentar nosso segundo convidado. Ele foi para Petrolina, para Juazeiro, foi estudar gestão pública, conheceu a dona Amanda, ficou por lá, já está lá há quanto tempo? Já vamos agora para 8 anos. Aí ele vira presidente do PV municipal. Partido Verde. E agora ele está numa empreitada, ele é secretário municipal de habitação e tem mais uma, né? E ordem pública. E ordem pública é um negócio... Já você vai contar isso pra gente, mas só antes de lhe dar a palavra, vou pedir permissão. Porque o presidente Neemias, ele foi o primeiro a enfrentar o Alexandre de Moraes. Foi. Xandão. Se o Trump tivesse ligado o presidente Neemias,
ele não precisaria usar a magnífica. Magnífico, presidente? E eu, Chama? eu presenciei ele dando uma ovada no Xandão. Então, Acho que a gente não poderia nem falar isso, vai que ele lembra. nós vamos contar essa história Ele ainda tinha cabelo. o Lula conseguiu apaziguar, já trouxe o Trump. Então, presidente, como é que o senhor enfrentou o Xandão? O Xandão demitiu uns colegas aí, né? Então, presidente? rapaz, o Xandão, ele era menino novo ainda. Tinha cabelo ainda? Tinha cabelo. Cabeludo? 30 e poucos anos, sem juízo. Só que eu era mais sem juízo do que ele. Eu acredito que ele tem a mesma idade que eu. Aí ele assumiu, ele saiu do Ministério Público e assumiu a presidência da FEBEM. E aí, cara, na época o governador era o doutor Geraldo Alckmin, companheiro Alckmin agora é companheiro Alckmin. Tem uns caras que falam assim, como é que você tem coragem de chamar o Alckmin de companheiro depois de tudo que ele fez com você? Eu falei, não, ele agora virou homem. Eu já vi ele com o chapéu da CUT, virou homem, agora é companheiro Alckmin. Ele reconheceu o erro dele, agora está do nosso lado. Não foi eu que mudei para me adequar aos princípios dele, foi ele que mudou para se adequar aos nossos. Então, é bem-vindo. Fazer o quê? Vou ficar com o coração peludo agora a vida toda? Cara, não posso ficar guardando ódio, cara. O ódio é uma coisa que você... É um veneno que você toma pensando que vai matar seu inimigo, que vai morrer você, que é você que tomou o veneno. Não, assim, ele agora está do nosso lado, acabou. A política é assim. Você não pode fazer política com ódio. A política do ódio é coisa de quem não sabe o que é política. Estratégia, né? Então, assim, aí ele chegou aí, o companheiro Alckmin chegou para ele e falou, resolve a situação aí desse povo aí. E aí a gente trabalhando, servidor público, concursado, mas não tinha estabilidade, cara, não tinha ainda uma clareza se a gente tinha estabilidade ou não, entendeu? Fazia uma greve, o cara chamava você, estava lá fazendo a manifestação na frente da unidade, o cara chamava, ei, vem cá, vai acertar suas contas lá, vai dar baixa no crachá, nas coisas. Demitia sim, por quê? Porque a gente era seletista. Mesmo sendo concursado, mas era tratado como um seletista qualquer, um funcionário, vamos dizer, de loja, de comércio, né? Nada contra, eu sei que todo trabalho é digno, tenho todo o respeito e consideração pelas pessoas que trabalham. Qualquer trabalhador, para mim, eu tenho todo o respeito do mundo, eu acho que é o que traz o progresso para o país, é o que engrandece uma nação, são as pessoas que trabalham seriamente e todo trabalho para mim é digno, é decente. Mas ele, mesmo a gente sendo concursado, ele tratava igual. A CLT manda fazer assim, manda demitir, não tem estabilidade. E foi nessa época da demissão dele, é o seguinte, meu amigo, o que é que acontece? Quando o tempo vai passando, você vê assim, bom, na hora você acha que o cara fez um grande mal a você. Ele fez uma maldade, mandou 1.751 embora. Foi maldade? Foi maldade. Talvez ele estivesse pensando que estava fazendo maldade. Quando chegou no final, não todos, né, Marcos? Porque nem todo mundo tem consciência de luta, de classe, mas um grupo de trabalhadores se juntou, falou, não, nós vamos voltar. Vamos trabalhar. Esse cara não é dono de nada. Ele ganhou um cargo político, agora pensa que manda em tudo, é ditador agora. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos bater o pé e vamos voltar, que nós somos concursados. Nós fizemos concurso, nós não pedimos emprego para ele. Fez um concurso, abriu inscrição, abriu um edital. E aí, cara, nós achamos uma pérola. E a pérola era o seguinte, um livro do Alexandre de Moraes, o Xandão. O Xandão escreveu um livro. E no livro dele falava o seguinte, servidor público com período probatório concluído tem estabilidade no emprego. Ele mesmo escreveu. Falei, e aí? O cara escreve uma coisa e faz outra. Aí pegamos o livro e saía na rua, mostrando para todo mundo, com um carrinho de som, fazia umas passeatas aí, levava os meninos, levava os filhos, os cachorros, papagaio, saía na rua gritando justiça, justiça. E aí fomos para frente da faculdade do Largo de São Francisco, falava, sabe o doutor Alexandre de Moraes, que se formou aqui?
Então, ele escreveu um livro, escreveu uma coisa no livro e fez outra. O servidor público com período probatório concluído, ele tem direito à estabilidade no emprego, que foi ele que escreveu. Era o entendimento dele enquanto promotor público. E ele escreveu no livro dele, o entendimento dele. Eu também entendo assim. E agora ele fez diferente? Então faz o seguinte. Quem faz isso aí não é pessoa séria, né? Então, fomos para a justiça, entramos com processo. E aí o processo andou, TRT, foi para o TST, depois o TST mandou para o STF. Xandão nem sonhava em ir para o STF. Hoje ele está lá, né? Aí o que acontece? Se ele confrontou a gente, só que a gente saiu dessa luta toda uma coisa positiva, cara. Aí, o STF reconheceu, na época a ministra era Ellen Grace. A ministra Ellen Grace reconheceu, falou, não é porque ele escreveu, que a lei reconhece assim. A lei diz que os servidores públicos eles têm que fazer concurso. Não pode ser por apadrinhamento político, por parentesco, mas fez o concurso, ele tem que ter uma estabilidade. Entendeu? E a gente reconhece, mandou reintegrar todo mundo de volta. E nesse período, a gente ficou. Como eu tinha período probatório concluído, eu já estava. Foi uma demissão política, né? Eu já estava com 6 meses demitido. E aí na rua, correndo aí, gritando e pedindo justiça, aí fui reintegrado. Mas só que tinha um grupo desses 1.751 que não tinha ainda os 3 anos, não tinha o período probatório, que são 3 anos. E esses aí demoraram mais um pouco, mas a gente também lutou, foi devagarzinho, demoraram 2 anos e 7 meses. Também foi reconhecido o direito deles ao trabalho e voltaram a trabalhar. E tem alguns que ainda estão trabalhando hoje ainda com a gente. E aí depois disso, aí assim, é história, né, cara? Tem gente que não gosta de ouvir história, eu gosto de ouvir história. Sabe por quê? Eu gosto de ouvir e gosto de contar. Por quê? Se você não souber de onde você veio, você não sabe onde você vai chegar. Então, assim, quando você sabe de onde você veio, você fala assim, o caminho é esse. Aí você ganha uma experiência e aí a gente, graças a Deus, teve a vitória aí, pelo menos da reintegração. Um detalhe, esse período do pessoal que ficou sem trabalhar, a justiça mandou pagar todos os salários, com 13º, férias, todos os direitos, fundo de garantia, só que tem gente que não recebeu ainda até hoje, tá? Olha, foi 2005, marque bem essa data. 17 de fevereiro de 2005 foi publicado no Diário Oficial as demissões. Aí, por volta de julho, eu voltei, eu e mais uns 600, 1.100 e pouco, 1.200 e pouco, ficou para trás. Só que hoje nós teve 155 ou 59 pessoas que não formou precatório. Teve uns 300 e pouco que também não formou precatório por outro motivo. E teve aí aproximadamente aí uns 1.900 que recebeu, outros que ainda falta receber, já sabe quanto tem para receber, mas não recebeu ainda. Mas você imagina que confusão e que prejuízo que o Estado não tomou num ato louco, uma loucura como essa, né? Maravilhoso, história boa. Neemias de Souza, presidente do CIT-CESP, parabéns. Enfrentou e venceu o Xandão com metodologia. Foi lá, buscou o livro. Depois eu quero que você me conta quem foi que deu a deixa do livro. Eu sei que o presidente é um leitor, tem diversos livros ali na sua estante já concluídos e deve ter ajudado aí nesse processo de garimpo que você venceu o Xandão lá atrás, né? Uhum. Se o Bolsonaro soubesse disso, hein, presidente? Extrema-direita, hein? Hoje, enquanto todo mundo tem raiva do Xandão, eu agradeço a ele porque deu a oportunidade da gente conquistar a estabilidade, que hoje é reconhecida. Foi, graças à luta. E eu agradeço. Aí tem gente que fala assim, quando você se sentiu um trouxa, um otário, lembre do Neemias, que foi perseguido pelo Xandão e agora está defendendo. Eu falei,
O Xandão hoje é meu malvado favorito. Muito bom, presidente. Já vamos voltar. Você vai contar mais história pra gente. E nós temos a honra de receber o secretário municipal de Habitação e Ordem Pública. Eu tenho amigos lá na Bahia, colegas jornalistas, tenho conversado com eles. Eles se mostram felizes com o seu trabalho. Você é um frescor. Isso, Inácio Teixeira, que é diretor da TV Pofo, me disse que você é um frescor nesse universo político, que a gente precisa de renovação, de sangue novo, de caboclo raiz. E você está de parabéns, porque os ventos que vêm de lá dizem que você está fazendo um trabalho brilhante. E eu já sei que tem refletido, inclusive, nas pesquisas de popularidade da prefeitura a qual você faz parte. Mas você vai me contar isso já já? Eu queria que você desse as boas-vindas, porque a gente se empolgou aqui com o presidente Neemias contando a saga contra o Moraes. É verdade. Mas Seja bem-vindo, irmão. Vale a pena porque, primeiro, cumprimentar aqui nosso amigo Gabriel, que está ali na técnica. Agradecer o convite, Marcos. Agradecer a presença aqui do meu pai e presidente do CIT-CESP, Neemias. Porque é importante a gente escutar todo esse inicial, que foi o que me moldou muito como referência, por esse entusiasmo na política. Eu participei disso tudo. Quando a gente fala que eu vi ele jogando ovo no Xandão, é porque eu estava participando. Participei da greve de fome lá na Assembleia Legislativa. Participei dessas lutas. Eu acho que quando eu completei assim, a maioridade, eu queria buscar um partido para me filiar. E aí foi uma das coisas, foi esse espírito de luta, de guerreiro que meu pai tem. Então acho que é o que me move também. Eu falo para todo mundo que se eu for metade do que ele é, eu já estou muito satisfeito. E aí eu comecei essa minha luta assim, na política, foi justamente nesse sentido. A gente queria ter espaço para discutir política no meu bairro. A época que morávamos na Vila Guilherme, meu pai reside até hoje lá. Não tinha esses espaços, mas tinha um espaço em específico chamado Casarão da Vila Guilherme, que eu sugiro para todo mundo conhecer e visitar, que é um prédio belíssimo, prédio de 1926, do fundador do bairro, Guilherme Prauan. Ele funcionava como uma espécie de casa-mãe no bairro. E aí, posteriormente, ele loteou e ele teve dificuldade para vender os lotes porque tinha uma área lá que era alagável. E ele não conseguia passar esses lotes para frente, encalhou. O que ele fez? Espertamente ele doou ao município para criar uma escola. E os alunos iam se locomover menos, e aí ele conseguiu vender e o bairro cresceu em torno daquele prédio. E é um prédio lindo, belíssimo, tombado pelo patrimônio histórico, né? Desde 2012 é um prédio tombado. E a gente via aquele prédio lá. Ele funcionou posteriormente, ele foi como Grupo Escolar Fernando Peixoto, até 1958, depois ficou sendo usado como sede de outras secretarias. Em 2008, Marta Suplicy prefeita, ele foi usado como a subprefeitura da Vila Maria, naquele formato, né, das subprefeituras, essa descentralização governamental do município. E ele ficou depois 8 anos fechados, depois da derrota de Marta. E aí a gente via aquele prédio ali belíssimo, parado, e a gente na praça, sem ter onde fazer essas discussões. E aí tinha uma galera que juntava, né, para conversar. Era a galera do sarau, era a galera da capoeira, galera das artes cênicas, e a gente que queria discutir política. Aí, como todo mundo que tem esse cunho mais cultural, esse anseio também gosta da política, a gente começou a falar, pô, bicho, a gente poderia estar ali dentro. Porque é um direito nosso, o prédio não é público, então acho que a gente tem que pleitear isso. E a época foi bem na boom da eleição do Fernando Haddad, de 2012. E ele se anunciou, a gente provocou isso para que ele fosse visitar esse espaço, e era um pleito nosso da juventude da Vila Guilherme, Vila Sabina, Jardim Brasil, ao redor ali. É um conglomerado de quase 1 milhão de habitantes. A Vila Guilherme na época tinha 256 mil habitantes, agora deve ser muito maior isso. Então a gente tinha esse anseio. E aí juntamos uma galera bacana e Haddad ganhou a eleição. Levamos ele lá, né? Ele se comprometeu em fazer um grande espaço, centro cultural. A primeira agenda do Haddad foi lá.
Tava indefinido ainda se ia ser ele ou a Marta candidata a prefeito. Foi. E ele, Giovanni convidou ele lá, falou, vai lá que a gente vai conversar com o pessoal já. Ele foi, a primeira agenda dele foi na frente do prédio. Na frente do prédio, Saiu uma matéria até na Folha de São Paulo, a época que dizia que ele estava anunciando a pré-candidatura, etc. E aí a gente entregou um manifesto, que até quem nos ajudou a escrever foi o Henrique Olita, que era o presidente do PT Zonal da Vila Maria, um cara de esquerda, aquela coisa, e eu era bem envolvido mesmo nessa coisa, Karl Marx, Trotsky, e participava daquelas reuniões que pegavam fogo. E, poxa, bicho, isso daí me moldou muito. Que era o jeitão do meu pai, né? E eu peguei isso daí e falei, poxa, isso daqui que é o caminho que eu quero. E aí eu, poxa vida, vou ficar aqui nessa luta. E aí a gente... Muitas vezes eu, jovem, não entendia como é que funciona a coisa pública. A gente vai entender depois. Haddad ganha a eleição, eu no outro dia já tava no pé. E aí, bichão, vai fazer quando aqui? Vai começar que dia? E aí a gente começou a patinar nas coisas, né? Aí tinha um cara que... Ocuparam a casa. A gente teve que ocupar porque não começou, a gente participou de diversas reuniões. Na época, eu conheci um cara chamado Alessandro Guedes também, que era a primeira candidatura a vereador. E aí a gente criou aquela afinidade, ele também não era mais esperto na política, mas também não tinha essa mesma vivência que tem hoje. Hoje já vai no seu 3º ou 4º mandato, já está bem consolidado. E a gente começou a provocar. O Nabil Bonduque, foi o Nabil Bonduque que foi secretário de Cultura, ele era o primeiro suplente, assumiu na vaga do Nabil. E a gente tentando articular. E aí, vai fazer o casarão ou não vai? Vai construir ou não vai? E aí a gente juntou uma galera muito, muito bacana para auxiliar a gente nesse processo todo, que foi os artistas mesmo regionais, porque a galera não tinha espaço para fazer a cultura, para fazer as artes marciais de forma gratuita mesmo, fazia na praça. E a gente começou a criar esse movimento, tem esse espaço aqui e o prefeito eleito já garantiu que vai fazer pra gente. E começamos a provocar isso. Nabil saiu da Secretaria de Cultura, entrou Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, e ele foi secretário um período aqui, e nada de acontecer. Eu falei, bicho, sabe de uma coisa, eu vou juntar essa galera, nós vamos invadir. Vamos invadir esse prédio. E aí a gente juntou a galera, eu fui para uma reunião na época, a Marta Suplicy era ministra da Cultura, governo Dilma. E aí, na reunião, ela falou, se vocês conseguirem lá o apoio da Secretaria de Cultura, eu coloco 2 milhões para fazer a restauração do prédio. E nesses 2 milhões eu falei, poxa, agora já tá, os caras estavam falando que o problema era dinheiro, que eu tinha orçamento. Eu já arrumei o dinheiro com a ministra, eu achava que era tudo vapt-vupt, né? Fui lá no Juca, o Juca Ferreira falou assim, eu não quero saco de pedra na minha secretaria não, porque não adianta nada eu reformar e não ter o dinheiro para fazer a manutenção. Aí eu falei, então... Fui lá fui encontrar com um amigo meu chamado Vinícius Marrom, que é o meu cúmplice. E aí a gente tomou uma garrafa de Sagatiba e um vinho branco. Falando, na outra semana a gente ocupa aquela merda. Velho, juntamos 60 artistas dos mais diferentes ramos. E aí ocupamos o prédio, onde permanecemos por 1 ano e 4 meses ocupados. Ocupação cultural. Com 33 oficinas funcionando gratuitamente durante esse 1 ano e 4 meses. E todo mundo falava assim, vocês vão querer o prédio para a entidade? Falava, não, a gente quer um prédio administrado pela administração pública. Um servidor público que administre o prédio pela coisa pública. A gente só quer ter a oportunidade de ter um espaço público para a gente fazer as nossas confraternizações. E aí daí para frente foi só se envolvendo cada vez mais na política, na coisa pública. E tomei gosto. Mas conseguiu reformar. Conseguimos o prédio. Foi reformado, foi feito com os padrões do IFAM, porque era um prédio. Por exemplo, tinha uma coisa, ele era pintado de branco com azul, e a cor não era branco, era amarelo. Aí coisas foram descobertas no decorrer do processo, foram descobrir qual era a cor originária, etc. E aí teve todo um processo. E o prédio é lindo, pô. Tem umas colônias imperiais bonitas, tem um modelo bacana, é muito legal o espaço. Engraçado lá é o seguinte, lá tem algumas fotografias
da época que estavam construindo o prédio. Nossa, que lindo isso, hein? Porque Ele demorou e aí um tempão pra construir. O prédio é de 1926. é quase um quarteirão inteiro. É. Aí foi reformado o telhado, a instalação elétrica. Aí lá dentro hoje funciona, tem aula de bateria. Aqui, Olha o prédio aí. Olha o prédio aí. É isso aí. Ó. O prédio é lindo, velho. Lindo. E fica à frente de uma praça. Lindeza, hein? Um negócio. É muito lindo. Aí o pessoal engraçado, que depois estava fechado lá 8 anos, né? Aí depois que eles estavam lá, eles falavam, enquanto via as portas abertas, tem uma feira aí do lado. Tem uma feira, em frente tem uma praça, aí tem uma feira que ela vem, na frente da praça faz um L assim, faz um T. Aí o pessoal vinha, olhava assim e falava assim, rapaz, foi aqui que eu conheci minha mulher. Eu estudei aqui. Eu encostava nessa pilastra, ficava paquerando ela ali, ela estudava dentro daquela sala ali. É muito Tem muita interessante. história, pô. E o prédio estava sendo usado como um depósito de uma entidade privada para fazer um programa que fazia uma vez no ano. Meu Deus. Então, imagina um prédio desse tamanho, dessa magnitude sendo subutilizado. Parabéns, já Então, começou a melhor opção que a gente tinha era essa mesmo. com o pé direito. Agora vamos falar um pouquinho sobre política. A gente vai votar. Olha por dentro. Olha por dentro, Marco, como é bonito o prédio. Ó. Que lindo, velho. Olha que coisa espetacular. Já ele vai voltar. Com várias oficinas. Olha lá que Você bacana. Oi? Sempre que você responder, naquela câmera aí. Certo. Beleza. Para dar corte lá pra você. Nossa, mas que coisa linda isso aqui, restauradinho, bonitinho. Dá um orgulho quando você vê. Né? Arrepia, né? Agora, vamos falar um pouco sobre política no geral no nosso país. No final de semana passado a gente foi surpreendido com povo na rua. Povo na rua em São Paulo, povo na rua no Rio de Janeiro. Os artistas vindo para briga, etc. e tal. E tudo isso quando a população percebe que há um movimento, né, sobretudo lá na Câmara Federal, para tentar anistiar os atos de 8 de janeiro, né? Como é que vocês viram esse movimento? Marcos, eu entendo o seguinte, a população se deu conta de que o Congresso é contra o povo. A grande maioria do Congresso é contra o povo. Então, o pessoal, você andando por aí, você vê muita gente falando, mas é que o povo não é politizado, tal, mas o povo sabe que tem muitas coisas que só se resolvem na política. E assim, o povo não sabe votar. Se você for pegar hoje, dos 512 deputados que estão hoje na Câmara dos Deputados Federal, aí você vai pegar as representações. Lá tem a bancada dos evangélicos, tem a bancada da bala e a bancada do boi. Esse pessoal representa o povo. Aí você vai pegar, por exemplo, o trabalhador. Qual desses que representa o trabalhador? Muito pouca gente. Então, assim, como você depende de voto para aprovar as leis que beneficiam o trabalhador, quando chega lá alguma pauta que é conflitante com o trabalhador, o cara vota contra o trabalhador. E aí você pegou aí, por exemplo, na gestão passada, tinha a questão das... Por que os caras estão com medo agora e estão querendo se blindar? Os caras estão chamando de PEC da blindagem ou PEC da bandidagem. Os caras estão querendo se blindar porque eles sabem que fizeram muita coisa errada no outro mandato, que foi as emendas PIX, que tá sendo investigada. Como é que você vai pegar dinheiro público e vai usar numa coisa que você não precisa dizer no que foi usado? Então, assim, vai juntando uma coisa com a outra, o povo, quem achar que o povo é bobo, está enganado. O povo se faz de bobo, deixa se enganar. Chega uma hora e fala assim, não estou entendendo bem, vou votar em qualquer um. Mas chega uma hora que o povo fala assim, não, está nos fazendo de besta. Aí você pega aí, historicamente, o povo tem sabedoria milenar. O povo tem muita sabedoria. Sabedoria milenar, muitas vezes não consegue compreender algumas coisas, mas quando chega num contexto geral,
Então, assim, agora você junta emendas PIX, junta a tentativa de golpe. E os mesmos caras que apoiavam as emendas PIX, que apoiaram o governo anterior e apoiaram a tentativa de golpe, agora estão querendo se blindar. O que é que o cara vai... Qual é o contexto que o cara vai entender? Falar, bom, contexto geral, ele vai falar assim, fizeram coisa errada e estão se blindando para não ser alcançada pelos braços da justiça. É isso que o povo entende. Então, eu acho que... eu não gosto de falar muito isso aí, quem falava muito isso aí eram os bolsonaristas, que diziam, soltavam um caminhão de fake news, depois falava assim, o povo acordou. Então, assim, acordou não, o povo agora tá sendo enganado pelas suas mentiras, não é que acordou. Só que você pode até enganar alguma pessoa uma vez ou outra, mas enganar todo mundo o tempo inteiro você não vai conseguir. E eu digo para você o seguinte, o melhor caminho é a honestidade. A pessoa que é honesta, ela anda sempre de cabeça erguida. Pode até ser mal compreendido, pode até inventar uma fake news, alguém lhe desrespeitar na rua, mas você sabe que você é honesto, que você não fez aquilo. Então, você vai se reerguer. Você vai cair 50 vezes, vai levantar de cabeça erguida 50 vezes. E na política, às vezes, tem muita injustiça, muita traição, muita injustiça. Eu tiro por mim aí que nas minhas disputas aí, sindicais, eu acho que é uma bobeira o cara fazer uma disputa sindical atacando o próprio colega. Porque assim, se eu fico atacando o colega, e aí para dizer isso tem que ter grandeza de espírito. O cara que tem um espírito pequeno, a alma miúda, ele não vai conseguir entender isso não. O cara que fica atacando o colega do sindicato, o diretor do sindicato, porque fulano é isso, é aquilo, inventa um monte de história. O cara vai falar assim, aquele cara que está fora, que não tem envolvimento nenhum com o sindicato, aquele trabalhador que só se preocupa em trabalhar, vai falar assim, aquilo é um anto de ladrão. E vai botar ele no bolo também, vai ter todo mundo como ladrão e desonesto. E o cara que é honesto, ele não vai se arrepender nunca. Ele vai estar sempre de cabeça erguida, vai cair, vai levantar. E na política, você tem que ser muito honesto. Você tem que ter honestidade. Você não tem que enganar ninguém. Olha, eu consigo fazer isso por você. Só fale se você tiver certeza. Entendeu? Eu posso tentar fazer isso por você, é diferente. E você tem que tentar mesmo. Não tem que falar e não tentar. Entendeu? Mas o povo acordou. Eu compactuo do mesmo pensamento, Marcos, porque é muito fácil para quem faz a política suja que as pessoas tomem a versão daquilo dali. Tudo é política. Quando a gente acorda pela manhã, a gente dá bom dia ao nosso vizinho, é uma política. A gente está criando relacionamentos. E tudo se resolve pela política. Se eu saio pela manhã, eu tenho condição de ir à padaria comprar um pão, é porque existia um processo político atrás de tudo aquilo, desde o fornecimento do trigo, desde o emprego, desde o Zé Mentor gostava muito de falar do Bolsa Família. Eu acho que ele era o melhor exemplo que tinha. Ele falava, o Bolsa Família é um programa do governo, que é uma política pública, e a política pública que ela repassa o dinheiro, um pouco da riqueza do governo, para as pessoas. Aquele cara que recebe o Bolsa Família, ele não guarda aquele dinheiro e aplica no exterior, no offshore, não. Ele pega aquele dinheirinho, ele vai comprar pão no Joãozinho, tendo um volume maior de pessoas comprando pão com ele vai aumentar o tamanho da padaria, vai contratar outra pessoa, e é uma cadeia enorme desse processo. Então, acho que tudo isso é dentro da política, e tudo se resolve pela política. Quando você tem um congresso que começa a se distanciar das pessoas e começa a se distanciar das pautas da grande maioria, do povão mesmo, e começa só a pensar em pautas de empresários, de pauta dos banqueiros, é natural que as pessoas comecem também a ter aversão a esse congresso. E é isso que aconteceu. Os deputados que foram eleitos, eles foram eleitos com narrativas, com discursos de lacração, para tentar agradar, criaram um inimigo número 1, estabeleceram um inimigo,
e aquele inimigo era um patinho feio para tudo e começaram a bombardear e por algum momento muitas pessoas foram enganadas dentro desse processo. 2018 tá aí, a gente elegeu o que tinha de pior e os livros de história vão dizer pra gente no futuro, as pessoas vão falar, poxa, o que aconteceu que conseguiram colocar um completo, né, picareta no governo e o cara virou presidente da república. E aí, por nossa má sorte, pegamos uma pandemia logo em seguida e tivemos um desastre. Mais de 700 mil pessoas mortas por pura irresponsabilidade. Então, tudo isso criou-se um desgaste muito grande e o político perdeu muita credibilidade. Isso é fato. E quando a gente vê uma manifestação depois do Congresso, o mesmo Congresso que aprova pautas para agradar o grande empresariado, para se beneficiar, para ter privilégios, para se blindar da coisa errada. Eu vou ter preocupação de querer me blindar? Se caso eu cometer um erro, eu quero que meus amigos me julguem. Então, não tem por que se brigar. E esse é o mesmo Congresso que se nega a votar o imposto de renda até R$5.000 para o trabalhador. É o mesmo Congresso que se nega a aprovar pautas que são populares e que vai atender a grande maioria das pessoas. Então, essa é a grande reflexão que as pessoas estão retomando. E eu fiquei muito contente, muito feliz, porque é uma coisa apartidária, não é de um grupo político. É um movimento espontâneo das pessoas. E na Bahia, a gente conseguiu enxergar isso com muita clareza. A gente tem um governo muito mais popular, democraticamente falando, na Bahia. Obviamente, problemas tem, como todos os lugares têm. Mas é um anseio popular que começa e a gente conseguiu intimidá-los enquanto população e grande massa. Eu acho que foi o grande cheque disso tudo e graças a Deus que o Senado conseguiu reverter e enterrar essa PEC do absurdo, PEC da bandidagem e a gente agora acho que é um grande ensinamento para as coisas futuras, que tudo se resolve realmente pela política, pela manifestação popular e pelo que a gente consegue enxergar hoje, a gente começa a sentir que está mudando um pouco essa imagem. É uma semana de boas notícias, né? Vou pedir pro Gabriel colocar aqui na TV pra gente a foto da Paulista. Uma foto que me deixou bastante feliz, porque no 7 de setembro, os patriotas levaram uma bandeira dos Estados Unidos. Faz tempo que eu não fico tão bravo com algo assim. Eu falei, como é que esses caras são patriotas e no 7 de setembro eles levam uma bandeira dos Estados Unidos? São idiotas, né? E aí quando eu vi essa imagem... Você consegue pôr aqui na TV, Gabriel? Quando eu vejo a Avenida Paulista, o MASP, que é um símbolo ali, todas as manifestações são ali naquele local, eu vejo esse mar de gente protestando, né, defendendo o nosso país e a bandeira nacional ali no centro da questão. Aí aparecem os verdadeiros patriotas, né? E quando eu disse que foi uma semana muito feliz, nós tivemos o presidente Lula, presidente do Brasil, presidente eleito pelo voto direto, de forma democrática, na ONU, fazendo discurso elogiado pelo mundo todo. Como é que você viu, presidente Neemias, a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU? O presidente Lula, ele é um estadista, o maior líder mundial. E ele é um cara em sintonia com o povo. Ele é um cara em sintonia com o povo. Então, o que acontece? O presidente Lula ele apareceu nas capas do New York Times, se não com a imagem dele, mas com um texto fazendo referência a ele, como a única representação de um país que tem coragem de bater de frente com o Trump. O Trump é nosso inimigo? Não, não é nosso inimigo. Ele que cuide do país dele lá, da casa dele. Ele ganhou a eleição, o pessoal votou, a gente tem que respeitar. Agora, não ele se meter aqui nas questões
burocráticas do Brasil, do golpe de Estado. O golpe foi contra o país dele? Não foi, foi contra nossa democracia. Então, o Lula em nenhum momento mandou algum recado desaforado para ele, só falou para ele o seguinte: André, governe seu país, que eu governo o meu. Eu fui eleito aqui, você foi eleito aí. Você governa. Se a gente tiver que ter relação comercial, a gente vai ter. Mas aí ele ficou taxando, a gente sabe que foi aberta aí uma guerra comercial, né? E aí a gente entra nos grupos de WhatsApp e o pessoal falando, que vai tirar o GPS, que vai jogar bomba no Brasil. Eu falei, gente, não é guerra de bomba, é guerra comercial, o cara quer lucrar. Se ele quer lucrar e vem aqui e joga uma bomba, ele vai estar jogando a bomba em cima da mercadoria que ele quer comprar. O Brasil produz muita fruta, manda laranja para os Estados Unidos, manda café, manda manga e uva e vários outros produtos, inclusive até produtos industrializados. Manda equipamentos industriais de peças para indústrias americanas, para extração de petróleo. O Brasil manda tudo para lá. E madeira, essas madeiras porque assim, o Brasil tem uma área territorial muito grande, tem muita plantação de eucalipto, então manda muito móvel, manda muita madeira de construção, manda drywall, aqueles gesso, minério. E ele pegou e taxou. Qual é o entendimento que a gente tem? O presidente Lula conseguiu fazer uma leitura muito boa. Falou, isso aí é bravata. Por quê? Porque o presidente Lula é uma liderança política hoje mundial. Coincidentemente é nosso presidente, graças a Deus, mas ele foi forjado dentro dos sindicatos. Então ele está acostumado a negociar com pessoas que tem um nível financeiro bem acima do dele. Ele como trabalhador, negociava com os industriais. E aí vem uma interpretação equivocada de muita gente que acha que a gente acha que empresário é nosso inimigo. Nunca foi. O empresário ele tem que ter os direitos dele. Ele já tem, né? Já tem muito dinheiro, já tem muitas facilitações. Só que a gente não deve adotar aquela ideia do trickle-down. A ideia do trickle-down é absurda. Uma ideia americana. Você já ouviu falar da ideia do trickle-down? A ideia do trickle-down é o seguinte: o cara pega para ilustrar assim, de forma pedagógica, seria o seguinte: você tem uma bacia, você vai encher essa bacia de grãos e ela vai encher. Enquanto tiver caindo grãos ali dentro, tá tranquilo. É tudo seu, é tudo do empresário. Depois que ela encher, que começar a cair pelas laterais, aqui embaixo está o pobre. Ou seja, eles querem que uma determinada pessoa tenha tanto dinheiro, assim como Elon Musk, como o Steve Jobs, não, que já morreu, né? Tá no céu. Jeff Bezos. Jeff Bezos da Amazon, o outro lá, o da Microsoft, como é o nome dele? Bill Gates. Pronto, o cara vai ter tanto dinheiro, a bacia dele é grande. Tá lá jogando grãos ali dentro. E as pessoas estão aqui embaixo. Na hora que ele tiver muito dinheiro, que ele tiver se fartar de dinheiro, ele vai começar a distribuir para os pobres que estão aqui embaixo esperando cair as migalhas. Ou seja, para mim, que aprendi com meu avô que o poço da riqueza nunca enche, eu não vou acreditar nessas teorias, entendeu? Então, eu acho que o presidente Lula ele acerta muito quando ele se preocupa em alimentar o povo. Quando ele chega na ONU e fala assim, olha, minha preocupação é matar a fome do povo. Eu acho que ele é coerente quando ele diz assim, se Israel quer que a gente reconheça a soberania de Israel, reconheça também a da Palestina. Aquele povo também tem direito a
se entendam, faça um marco lá. Ah, mas lá eles dão, lá eles dão amparo para o Hamas. Mas peraí, você precisa matar todo mundo, botar fogo na floresta para poder pegar um passarinho? Ou seja, se o Israel diz que tem um potencial, por que não usa a inteligência, vai lá e pega só os caras os terroristas do Hamas, prende, resgata? A gente tá de acordo. Resgata o pessoal que está sequestrado. Ah, mas é debaixo do chão. E a tecnologia? Cadê? Não tem tecnologia? Ah, tem tecnologia para segurar a bomba no ar, não tem para caçar um refém debaixo do chão? Então, então, mas eu acho que o presidente Lula está acertando e assim, com essa confusão aí que o Dudu Bananinha foi lá fazer. El Bananinha. Dudu Bananinha foi lá, fez uma confusão desgraçada, levantou a bola pro Lula cortar. E agora eu acho que eu não queria estar na pele dele, não, que depois que o Lula tiver 5 minutos de conversa com o Trump, depois que ele deu um abraço no Lula e falou assim, que ele é uma pessoa agradável, que gostou dele, que o Lula gostou dele, e ele negocia com pessoas que ele gosta. Eu acho que o Lula vai conseguir derrubar a taxação, vai conseguir trazer o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo e o Dudu Bananinha de volta para cá para entregar para o Xandão, deixar o meu malvado favorito tomar conta deles. Porque porque assim, eu acho que quem comete coisa errada é traição. O que os caras estão fazendo é traição contra a pátria. E aí vai ter vida fácil? Não. O cara governar um país com a dimensão do nosso é complicado, mas o Lula, nosso comandante, sabe das coisas, sabe o que faz. É uma vida forjada aí na batalha, na luta. Eu acho que ele se diverte com isso, ele gosta do que faz e ele gosta do povo brasileiro. Eu torço por ele. Nasceu pra isso. Ele vive através do desafio, né? Eu acho que o que moveu a trajetória dele, belíssima, sem sombra de dúvida, um cara que sai do pau de arara, do Garanhuns, se torna presidente do 5º país mais importante do mundo. Ele sabe muito bem por onde está trilhando. E é o primeiro presidente da história reeleito 3 vezes. Né? Então, acho que isso daí por si só se escreve. E que sorte a nossa de termos ele no seu auge, né? Dessa capacidade aí física e intelectual. Eu fiquei muito, muito contente com os discursos, com o desenrolar da ONU. E aí, com o checkmate, você vê a figura do Trump, né? Que sempre pousa como aquele cara durão, um cara difícil. Aí ele rasgou elogios pro Lula, parecendo a manteiga derretida na panela quente. Pintou uma química. Nem tomaram uma cachaça junto? Nem teve. 39 segundos ele conseguiu convencer. Como é que pode, né? É um cara diferente. Ele é diferente, que tem que ser estudado. Como esse grande estadista que se é. E assim, Marcos, eu sou lá da Bahia, de Juazeiro, e assim, a gente vê a mudança que é ter o Lula no governo. O Lula retomou, a gente passou esse período aí, uma lacuna de uns 10 anos sem ter os grandes programas sociais da cidade e dos estados funcionando, os grandes programas do governo federal. Minha Casa Minha Vida parou, o ProUni parou, tudo se parou, e quando o Lula retoma, a gente consegue retomar as obras do investimento estadual, federal, consegue retomar os investimentos para os governos dos estados. Então a economia gira com ele. Aí fala assim, que é sorte, que ele pega sempre um momento bom. Falou, não, bicho, a gente pegou a situação mais crítica que poderia ter vivido depois de uma pós-pandemia, um governo fracassado que fez tudo que tinha muito errado, depois quis aplicar um golpe, criando uma instabilidade, dividindo o país, provocando que isso fosse um divisor de águas para dividir o país por inteiro. E agora você vê ele retomando, obviamente que isso demanda um tempo,
mas retomando, as coisas começam a fluir, começam a pacificar, e você vê o Brasil crescendo de novo, sendo referência. Essa questão do tarifaço, que pra gente pegou todo mundo muito de surpresa. A gente tá, inclusive, o nosso prefeito Andrei Gonçalves está lá nos Estados Unidos representando os prefeitos brasileiros e representando a nossa região, que é diretamente impactada. São mais de 280 mil empregos diretos impactados com o tarifaço. Nós somos o maior produtor de manga do Brasil, somos o maior produtor de uva do Brasil, somos o maior interposto de hortigranjeiro do Nordeste e o terceiro maior do país. A gente só perde só para o Ceasa de São Paulo e o Ceasa do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma relevância, e grande parte dessa nossa produção é toda escoada para os Estados Unidos, para a Europa, e o tarifaço impactou de maneira muito abrupta todos os empresários, e a gente tomou também esse papel aí de liderança regional, e o nosso prefeito foi, junto com mais outros 2 prefeitos do interior paulista, convite da Frente Nacional dos Prefeitos, para representar o Brasil junto a prefeitos americanos, que também estão sendo impactados lá, que a inflação também aperta para eles. Então, acho que é muito mais uma coisa do ganha-ganha para o Trump e para o Lula também. Acho que essa guerra aí de ideologia não se perdura dentro dessa guerra comercial, não. O presidente Neemias conta histórias incríveis de Casa Nova, né, presidente? Outro dia nós tivemos um programa especial aí da TV e o presidente foi falar da guerra do pau de colher, né, presidente? Cantou música, a audiência foi lá em cima. Gostou, até o Gabriel curtiu. O chat quase travou quando ele começou a cantar. E ele tinha uma segunda voz, Zé de Camargo e Luciano, mas ele foi em capela, carreira solo. Presidente, o Gabriel vai colocar uma foto pra gente de uma cidade muito querida. E eu imagino que passa um filme pela sua cabeça. O senhor que nasceu ali na região. Eu queria falar sobre a ida do prefeito Andrei lá para... A ida do prefeito? Lá para Oklahoma. Oklahoma? Ele está em Oklahoma agora, City. hoje. Ah. E aí eu falei para uns parentes meus lá da Bahia. Falou, que conversa, rapaz, isso é fake news. Falei, você não acredita em ninguém, você está acostumado de fake news, mas você sabe que eu não sou homem de mentira. Aí peguei uma foto que eu tirei com o prefeito, que eu encontrei ele no aeroporto aqui de Cumbica. Falei, ó, encontrei com ele aqui, tava aqui. Se preparando aqui para fazer o check-in e viajar para Oklahoma. Você não acredita, mas tá aqui, ó. Aí falei, não me falou mais nada, calou. Você está acostumado com mentira, meu amigo. A minha avó dizia que enquanto a mentira dá a volta no mundo, a verdade calça as botas. Mas chega também. Chega também. Mas também chega, meu amigo. Muito bom. Todo o nosso axé pro prefeito Andrei, que está lá representando. Deve ter tido um impacto do tarifaço bastante forte lá na região, né? Porque exporta as frutas. Então, você vai contar para a gente já sobre isso. Você está entendendo a grandeza da coisa? O que acontece? Ele é um prefeito, é o único prefeito do Nordeste. E ele está representando. Foram 3 prefeitos do Brasil num país que tem quase 5 mil e tantos prefeitos. Quase 6 mil, 5.600 e pouco. Quase 6 mil prefeitos. Ele é um prefeito de uma cidade do Nordeste e que foi convidado para participar de uma comissão com outros prefeitos dos Estados Unidos e com alguém da Câmara de Comércio americana e tal, para discutir a questão do tarifaço. Agora, a gente está apostando que o presidente Lula vai, não é um representante do presidente Lula que vai falar com o Trump. Eles estavam esperando que o presidente Lula, quando encontrasse com o Trump, tivesse um aperto de mão. Mas não. O Trump abriu um abraço, deu um abraço, abriu os braços e deu um abraço no Lula. Ou seja, eu vi esse dia uma frase que achei interessante, até gravei para mim. O cara falou, nem Nelson Rodrigues, com toda a sua criatividade, seria capaz de fazer um romance relatando tanta traição do Trump à família Bolsonaro. Nelson Rodrigues era criativo, né? Uma traição muito grande com a família Bolsonaro, porque nem Nelson Rodrigues seria capaz, com sua criatividade, de fazer um romance
relatando. Eu queria que ele tivesse aí hoje para escrever um romance sobre a traição de Trump. O abraço deixou o Trump tão fora da órbita que ele falou, acho que umas 2 ou 3 vezes, gostei dele. Gostou? Pintou uma química, Foi, gostei falou, dele. rolou a química, eu gostei dele, eu gostei dele. Quebrou o discurso que ele tava lendo, Exato. Eu vou falar isso em 2 minutos, eu gostei dele, ele gostou de mim, e eu negocio com as pessoas que eu gosto. Se eu não gostar, eu não negocio. E ficou aquela É coisa. o velho assim. Donald Trump. Agora, presidente, quando o senhor olha para essa foto aqui, esse pôr do sol maravilhoso. Rapaz, Marcos, o engraçado é o seguinte, quando eu era criança, esse local aqui, ó, aqui é o Vaporzinho. O famoso vaporzinho. Vaporzinho, depois a gente fala dele, vamos falar do restante ali. Tá vendo esses pilares azuis aí? Tô. Isso aí era um porto onde os barcos encostavam, os barcos que vinham de Pirapora. Eles desciam o rio. Eu não tenho ideia de quantos dias de viagem. Eu sei que para ir demorava mais do que para vir, porque era contra a correnteza. Para vir de lá para cá, a favor da correnteza, descia mais rápido. Trazendo mercadorias de Pirapora para Juazeiro. E aí, as mercadorias que eu, quando era criança, ainda alcancei chegando, que aí tinha os vapores, que era o Benjamin Guimarães, e tinha mais alguns outros que eu não alcancei. Eu alcancei o Benjamin. O Benjamin eu já vi pessoalmente, que virou patrimônio histórico da humanidade. É um navio a vapor. E tinha umas barcas, que as barcas eu me lembro. Tinha uma por nome de Pinta, outra por nome de Nina e outra por nome de Santa Maria. A Nina acho que ainda tá aqui, ó. Acho que a Nina tá aí ainda. A Nina tá aqui? Que é Nina. essa do lado, Então aí é o seguinte, ó, o que acontece? Trazia de lá, trazia cachaça, ó, Coisa boa. cachaça de Januário, Pirapora, e trazia rapadura, mais algumas coisas lá. Levava de volta, levava cimento, levava sal e levava passageiro num determinado tempo. Eu cheguei, comecei a me entender como gente aí em Juazeiro. Eu tinha o quê? Uns 9 anos de idade. Aí eu via ainda essa movimentação. Mas eu tinha relatos de que antes era bem mais intenso. E aí eu assisti uma... Então, nesse lugar onde tem esses carros aí, ó, isso aí era uma empresa por nome de Franave. Companhia de Navegação do São Francisco. Eu acho que esse prédio branco ainda é da Franave. O prédio da Franave. Tipo o prédio da Franave. Era uma companhia de navegação do São Francisco, que era uma empresa, uma empresa federal. Funcionário nacional. Era moral. Fabricava, teve uma época que eles fabricavam barcas. Tem uma ilha chamada Ilha do Fogo. Na ilha tinha também um galpão, acho que ainda tem até hoje. Até hoje. Tem um galpão que... E o símbolo lá era uma carranca. O símbolo da Franave era uma carranca. E aí, rapaz, eu assisti vamos dizer, começou a cair esse movimento, porque em 78 inaugurou a barragem de Sobradinho. E aí começou a dificuldade para passagem na eclusa, das barcas pela eclusa. Porque aí tinha algumas barcas que o casco era de madeira. Aí saiu uma nova regulamentação. Não, vai ter que trocar todos os cascos, colocar casco de chapa. Porque casco de madeira para passar na eclusa é perigoso. Eu me lembro que tinha bem essa. Aí já atrapalhou um pouco o pessoal às vezes fala, não, trouxe muita de riqueza, muita divisa, muito emprego a barragem de Sobradinho, trouxe. Mas a parte da navegação começou a cair através disso aí. E Juazeiro, que inclusive tinha um verso, eu não consigo lembrar todo, cara. Não lembro. Aí a Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo, ó. Isso aí fica no meio. Bem no meio aí a divisa Petrolina e Juazeiro. Ali é o galpão. O galpão é aqui. Coisa linda, hein? Então, Marcos, era o verso era só citando o nome das cidades que tinha na beira do rio e cada uma tinha um adjetivo, né? E nesse verso aí, Juazeiro era conhecido como Juazeiro da Nobreza. Que coisa linda. Chique, chique dos bundão, na Barra só dá ladrão. Pirapora só tem fama, na seca poeira, no inverno lama. Eu queria encontrar isso aí uma hora para me gravar.
Gabriel vai achar esse verso. Acho que não vai achar, cara. Eu já pesquisei. Chique. É o verso dos barqueiros do São Francisco. Aí os barqueiros mais antigos, porra, Chique Pessoal de chique. Chique dos bundão na barra só dá ladrão. Olha, malhava a cidade inteira. Toda a cidade era dos marinheiros, né? de ponta a Os ponta. marinheiros do São Francisco. E aí Juazeiro era Juazeiro da nobreza. Pirapora também, para variar. Pirapora era a primeira cidade onde os barcos saíam. Inclusive, eu acho que o Benjamin Guimarães está hoje em Pirapora. E foi reformado. E eu vou dar um jeito de passar lá qualquer dia. Eu quero ver o Benjamin Guimarães. Quero tirar uma foto dentro do Benjamin Guimarães. É histórico. Vamos realizar esse sonho. Né? E se Eu- bobear, vamos estar juntos. Eu já passei lá algumas vezes em Pirapora, de carro. E aí, só que assim, você vai desviar e você não para. Em 2000, que dia eu levei, que ano eu levei aquele carro para você lá, o Honda Fit? 2018, 17 para 18. 2017 para 2018, tinha um carrinho aqui, um Honda Fit. Aí eu arrumei ele todinho, que eu gosto disso. Deixou uma teté. Deixei uma teteinha, botei 4 pneus novos, ar-condicionado gelando, lavei, deixei todo cheirosinho, cerado, brilhando. Ele estava fazendo faculdade. Eu falei, vou levar, deixar para ele ir para a faculdade. Ele estava indo a pé para a faculdade. Uma pessoa. Ô, rapaz, manda para mim depois, cara. Caramba. Tem Da Lourdeza, Petrolina dos Missais Santana. Remanso da Valentia, chique dos bundão. Tá vendo, Marco? Ó. Centro-Sé da Nobreza. Centro-Sé da Nobreza, da Lourdeza. Juazeiro da Nobreza, Centro-Sé da Nobreza. Casa Nova da Caristia. Casa Nova da Caristia. Remanso da Valentinha, chique dos bundões. Olha, na Barra só dá ladrão. Na Barra só dá ladrão. Caramba, tem gente que mandar pra mim, Gabriel. Pessoal da Barra deve estar pistola, né? Tô nem vendo, não foi eu que fiz, não. Foi os marinheiros, tá, gente? Pessoal da Barra, a hora que eu chegar aí, vocês não queiram me bater, não. Inclusive, tem até um irmão da igreja lá que mora aí perto. O pai dele tinha barca. Tinha barca? O pai dele tinha barca. O irmão Rosalvo. Ah, Ele mora aí pertinho da Barra. Voltou pra lá. Ficou aqui em São Paulo, trabalhou no metrô um tempão, se aposentou e tinha casa própria aqui, tinha tudo, deixou tudo aqui e voltou pra lá. Ele falou, Neemias, quando eu vim de lá, a gente gosta da nossa terrinha, né, cara? Quando eu vim de lá, o nosso sonho é voltar. ninguém veio pra E ficar, né? eu só não esperava que ia demorar 50 anos, mas Agora, presidente, quando o senhor, nessa época aí que o senhor estava vendo o vapor para lá, o vapor para cá e tal, o senhor imaginou que o senhor ia estar um dia na posse de um secretário municipal e o secretário municipal é seu filho? rapaz, Passou um filme na cabeça quando você estava lá? Como é que foi isso? Conta para nós. nunca imaginei, Marco. Eu imagino o seguinte, eu tenho eu me oriento muito por versículos bíblicos. Tem um salmo que fala que o filho é como uma flecha na mão do valente. A flecha na mão do valente, ela alcança aonde seu braço não chega. Então, assim, o que eu não consegui realizar, eu estou passando para eles realizar por mim. Então, eu espero que eles cheguem bem mais longe do que eu cheguei. Eu me dou por contente pelo que eu estou, por ter trabalhado, ter conseguido criar meus filhos com toda dignidade, com honra, com dificuldade, sim, mas de forma digna. E, assim, quando a gente encontra alguma pessoa que vem fazer um elogio, fala, cara, gosto do seu filho, muito educado, uma pessoa humana, ele está fazendo elogio para mim, não é para ele. Entendeu? Até o mais novo, o Filipinho, o pessoal veio me elogiar hoje aí. Ah, Filipinho e tal. Aí, Filipinho. Um abraço, Felipe. Abraço, Filipinho. O Gui também, um menino muito. Goleiro extraordinário. Goleiro homem muito de bem tecnologia. relacionado. Todo onde passa, todo mundo gosta dele. Aí quando as pessoas falam assim, os meninos bonitos, educados, pai bonito, tem pedigree, puxou o pai. É nada, brincadeira. Nós somos tudo bonitos, né, Marco? Graças a Deus a mãe é linda, além de ser uma pessoa carinhosa. A gente, eu acho que o importante é a gente ver, chega num determinado tempo da vida que você começa a ver, além da beleza física, né? Você começa a ver a beleza interior, a beleza da alma.
Secretário, amor de pai é assim. Verdade. Ele é presidente do maior sindicato da socioeducação do Brasil. 9.000 trabalhadores no estado de São Paulo, 47 cidades. Ele olha para o filho cheio de emoção e diz assim: ele vai chegar onde eu não cheguei. Isso é amor de A pai. missão é grande, né? Agora eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, a satisfação de servir Petrolina. Né? Juazeiro. Não fala isso, não. Não Assim, bate não. nele. E eu sou bairrista. Se é ao vivo, os caras iam me esperar lá quando eu for pro casamento. Ele é bairrista e é o seguinte, lá tem uma rivalidade grande, meu amigo. Sabe aquele irmão? Os caras falam que Petrolina é co-irmã de Juazeiro. Quando estão de bom é co-irmão, mas irmão você sabe que tem muito ciúme um do outro. Nossa Então é uma ciumeira danada, meu amigo. Se você chegar lá e dizer, olha, o cara falou que você era de Petrolina, você não corrigiu. Não tem uma música? Petrolina, Juazeiro, eu adoro Petrolina. O Marco botou pra cantar, não vou cantar não. Essa aí não. Será, presidente? Por favor, Marco, não vou cantar não. Giovanni, então qual é a alegria de servir Juazeiro, essa terra maravilhosa que você ama de paixão e graças a Deus está representando com muito orgulho? A gente vê aqui na rede social, hora você está dando entrevista para lá, hora para cá, hora tá com o chapéu de obra para cá, hora tá trabalhando para lá. Soube até, me contaram aí que na primeira semana de mandato você foi trabalhar de madrugada, você ficou 24 horas ativo. Ficou uma semana sem voltar para casa. É uma pegada diferente, Marcos. A gente tem uma série de grandes desafios. Juazeiro passou por um período de muito abandono por muito tempo. E agora a gente compreendeu e a população chegou nesse entendimento que era necessário cortar o cordão umbilical com a velha política que existia. E aí a gente tem um prefeito jovem, o Andrei. Ele nasce de tudo que é menos provável possível, porque na cabeça de todo mundo ele era um cara que não tinha chance nenhuma de ser candidato. É um cara que se colocou como candidato, na pesquisa não pontuava, tinham velhos outros caciques da política que se denominavam dono da cidade, querendo interferir dentro do processo eleitoral. Existiam outros políticos também com gabaritos, como os deputados Roberto, que é do meu partido, padrinho político, como o deputado Zó também. E, de repente, Andrei é escolhido dentro de uma composição. Não foi fácil, a gente demorou muito para escolher o candidato. Todo mundo falava assim, cara, quem faz política em Juazeiro pode chamar para fazer o acordo da paz da Palestina que consegue resolver. Então a gente tinha esse imbróglio mesmo político, mas ficou. E aí a gente entrou dentro de uma campanha que todo mundo dava risada. Olhava pra nossa cara e falava assim: ó, esses malucos aí, vão pra onde? Só que um cara, quando tem a liderança e tem um tino de liderança, ele consegue mover as montanhas. E ali é uma coisa meio de divindade também, porque ele. Botou a mão e falou assim: não, você vai ser o próximo prefeito de Juazeiro. E ele foi ganhando corpo, foi crescendo, foi pautando as coisas que realmente Juazeiro necessitava e as pessoas reconhecendo isso como uma coisa que era oportuna ali para aquele momento. E aí a gente tem uma série de desafios, não é fácil. A cidade tem graves problemas de infraestrutura. Temos a cidade, por ser margeada pelo Rio São Francisco, ela tem diversos riachos, que muito erroneamente às vezes a gente chama de canais, mas são riachos que cortam a cidade. Então nós temos graves problemas de saneamento, temos problemas na parte educacional, são mais de 11.000 crianças fora das creches. Então é um desafio enorme para a nossa gestão. Nós temos lá grandes problemas de dívidas que foram deixadas por gestões passadas. Então, é orçado em mais de 600 milhões, conforme a gente já conseguiu identificar nos relatórios de transição. A gente não conseguiu fazer uma boa transição, a gestão que estava não teve interesse em fazer, e a gente teve que começar do zero mesmo, do zero. E
a minha pasta em específico já tinha 10 anos sem nenhuma casa sendo entregue pelo Minha Casa Minha Vida. No primeiro mês a gente conversou junto ao Ministério da Cidade, no segundo a gente foi contemplado com 204 casas do Minha Casa Minha Vida. Posteriormente passou para junho, a gente conseguiu mais 250 e já estamos pleiteando mais 400 para serem entregues. Previsão de entrega já agora para dezembro dessas 204 casas, que vai ser aquela casa com a varandinha que o Lula fala. A varandinha do Pum. Varanda do Pum. Que ele fala, que ele brinca. Os outros empreendimentos também já são previstos. O outro vai ser de casa, o outro vai ser de apartamentos, muito possivelmente. E a gente consegue já sentir a melhora no ambiente do juazeirense, porque ele sente o pertencimento. E aí, quando você tem um prefeito que tem vontade de fazer as coisas, ele move toda a equipe. E acho que é isso que nos move. Por isso que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque é um sentimento de todos. Ele é um cara que é incansável. E aí todo mundo ficou nessa de meio bitolado. Quem não gosta muito é a Amanda em casa, porque fala, poxa, não tenho mais marido, fico sozinha, reclama, mas no final ela sempre compreende, porque a gente tá participando de uma coisa diferente. Eu falo para todo mundo, e estive até conversando com meu pai, quer ver com uma coisa, eu vim para São Paulo para participar de um congresso da habitação, peguei minha mala, desci do aeroporto, encontrar com meu pai, ele tava lá, já no aeroporto, abdicou de família, abdicou de tudo para ir lá defender Juazeiro e defender o Brasil contra o tarifaço, o prefeito. E aí, a gente conversando depois no carro, falei pro meu pai, pai, acho que a gente tá enxergando ali a construção de uma liderança, e é um líder regional, que ele tem 39 anos e o cara tem muita vontade, muita gana. Ele já entendeu as grandes dificuldades que existem na administração pública, que é diferente da coisa privada. Na coisa privada você tem o dinheiro no bolso, você vai lá e faz a aquisição de qualquer coisa, compra, precisou disso, isso daqui é ruim, troca. Mas na coisa pública não, é diferente. Então, depende-se muito de muitas coisas. A gente, só para você ter noção, Marcos, o município de Juazeiro estava inscrito no CALC. O CALC é uma espécie de SPC Serasa da coisa pública. E a gente demandou 8 a 9 meses para tentar resolver situações. Situações como INSS, que a gestão passada deixou de 4 anos sem pagar nenhuma parcela de INSS dos servidores. Deixou um débito de 56 milhões na autarquia municipal de abastecimento de água e esgoto, o SAAI, que nós temos uma autarquia própria, uma autarquia que sempre teve lucro, hoje é uma autarquia deficitária, contas que não fecham. Então a gente tem uma série de desafios estruturantes. A gente tem lá também dentro do nossa pasta a discussão do plano diretor. O nosso plano diretor é de 2003. Obrigatoriamente por lei você tem que revisá-lo a cada 10 anos. Então a gente tem um lapso temporal de uma série de coisas que deveriam ter sido feitas, não foram feitas, e aí nós temos que encarar tudo ao mesmo tempo. Então é uma coisa que a gente tem se colocado a todo momento, se desafiado, mas a gente tem um grupo que tem muita gana e muita vontade, todo mundo um pega na mão do outro, assim, vamos por aqui, esse daqui é o melhor caminho, e o grande diferencial é esse, você ter o cara que é o líder, que cobra mesmo, e chega e fala, temos que dar resultado, porque Juazeiro tem pressa, a gente não tem como esperar mais, e a gente tem aí já um lapso de muita omissão por muito tempo, então agora é a hora de arregaçar as mangas e todo mundo trabalhar. Você falou do deputado Roberto Carlos, se não estou enganado, acho que já é o 6º mandato, e ele é presidente do Juazeirense. Isso. Como é que tá o nosso Juazeirense, hein? O Juazeirense, a gente tem uma dificuldade esse ano. Esse ano foi muito ruim pra gente. Foi meio fraco o nosso desempenho. Mas é um clube, eu sou dirigente da Juazeirense, sou diretor. Mas é um clube de referência do Nordeste, porque na Bahia nós somos o 3º maior clube. Só ficamos atrás do Bahia e do Vitória. E no interior nós somos o maior. Então é um clube de muita gana. E Roberto é como o Andrei, o prefeito. Ele é um líder nato. Você imagina um cara que saiu
do camelô, de ser camelô. Ele era camelô no mercado. Eu conheci ele. No mercado J. Meu pai acho que Eu comprou chuteira dele uma vez. Pente de cabelo. Pente de cabelo. Pentes Flamengo. E aí, cara, você imagina, eu fui pra Juazeiro pra estudar em 2017. Já tinha partido essas experiências na política e não tá querendo estudar, fazer outras coisas. E aí me coloca, a vida vai lá e coloca eu junto de Roberto. E eu tenho muita referência por essa liderança dele, pela maneira de tratar os aliados, da forma cortês que é da política. Ele não é o cara que anda prometendo e não cumprindo, é um cara que só faz o que tá dentro do alcance dele, que sabe dizer o sim quando pode se fazer e o não também quando não pode fazer. E eu tinha essa identificação muito porque ele é esse cara que abraça, um cara que você vê, ele foi o único deputado da Bahia que já foi votado 3 vezes em todos os municípios. É um cara muito bem relacionado. Hoje ele é vice-líder do governador Jerônimo Rodrigues. Faz um trabalho excepcional e é um parceiro nosso também lá em Juazeiro. E é esse cara diferente. Ele é um cara de uma áurea boa, um cara que tem vontade, que já fez várias coisas, já criou diversos projetos de leis que foram muito relevantes para a Bahia. O primeiro emprego foi ele que criou na Bahia. Ele criou... agora está trazendo para Juazeiro uma escola de tempo integral lá no João Paulo II. Então é um cara que trabalha a todo momento por todos os municípios. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo e ter ele como padrinho político. Tá sempre disposto a ajudar. Ele fez um projeto lá no município, na roça, para o nosso pessoal da nossa família. E Giovanni nem conhecia ele ainda. Nem conhecia. Ele fez um projeto que cavou um poço em um lugar seco que nunca teve água. Você imagina? O meu avô nasceu lá nesse local. 1900. 1900. No dia 2 de janeiro de 1900, meu avô nasceu nesse local. Não tinha água nenhuma, não tinha que buscar água longe de jegue, no lombo do jegue. Ele fez um projeto, cavou 6 poços lá na região. Teve um que deu água cristalina, mineral, um dos 6. Ele cavou o primeiro, não deu. O segundo, não deu. Projeto de lei. Cavaram um em cima de um morro, deu água mineral. E sabe o que é que ele fez? Ele fez um outro projeto de lei, além do poço, para colocar a bomba e ligar a água em todas as casas. O pessoal lá mora na roça, na zona rural, com água encanada dentro de casa. Não são muita gente, mas deve dar umas 40 famílias. Bom, e o detalhe disso tudo, eu cobro dele, inclusive. Uhum. Ele nunca voltou lá pra falar, foi eu que fiz aqui, não. Não Nunca volta, nem não voltou. Mas ele tem quem cobre por ele, que eu cobro. Eu falo, se vocês não votarem no Roberto Carlos, pode sair de perto de mim. Não encosta perto de mim, que vocês são muito ingratos. Porque assim, o meu avô viveu 94 anos nesse local e não conheceu o progresso. E morava debaixo da água. Debaixo da água. Onde é o local, ele morava embaixo, do lado. E não foi tão fundo, um poço de 70 metros. Chegaram a cavar poço lá com 200 metros, não achou água. E esse aí acharam com 70 metros. Uma vazão boa que dá para abastecer todas as casas. Foi ligada a bomba, tem uma caixa, puxa a água do poço, joga para a bomba e acabou. Água boa, primeira. Projeto do deputado Roberto Carlos. Quem não lembrar desse cara não merece ter salvação. Parabéns, deputado. Você Não, tem conhecimento? Não, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado porque tem essa vontade de ajudar as pessoas, sabe? É o cara que vem de baixo, que passou por as coisas mais desafiadoras que a vida poderia colocar e venceu. Hoje ele tem um grupo fortíssimo. Teve a grandeza, a época agora da eleição municipal, de abrir mão da sua candidatura do pré-candidato a prefeito, apoiou o prefeito Andrei e está ajudando a construir essa nova história em Juazeiro. Interessante. Agora, presidente Neemias, em São Paulo, como é que tá? O governador já conheceu a Praça da Sé, não? Rapaz, eu acho que se soltar ele lá, ele não consegue chegar em casa. Não sabe chegar em casa. Não consegue chegar em casa, não.
Eu disse que agora eu vejo o Giovanni falar desse monte de problema que tem em Juazeiro, realmente ficou muito tempo esquecido e tal. A gente também na Fundação Casa, a gente tem muito problema. Quando eu cheguei já tinha, sabe quando você chega num lugar e vai conhecendo os problemas, as pessoas que estão ali já há um tempo, já sofrendo com aquele problema. E aí tem um amigo meu que ele fala que Deus dá as grandes missões para os grandes guerreiros. Aí eu falei, será que ele confundiu? Pensou que eu era o Rambo? mas não, Deus não se confunde, não. Deus não se confunde nunca, cara. É porque se ele dá pra gente uma missão, é porque ele sabe que a gente tem condição de, pelo menos, amainar aquela dificuldade, né? Dar uma apaziguada naquele problema. Então, se você está fazendo uma coisa que outras pessoas já tentaram fazer e não conseguiram, se você conseguir, você merece um quadro na parede. Se não conseguir, você vai falar assim, mas pelo menos eu tentei. O ruim é você passar por essa vida aqui e falar assim, cheguei aqui, tinha um problema, mas eu esmoreci. Eu achei que outras pessoas tentaram e não conseguiram. Eu também não vou tentar. Aí acontece o que aconteceu lá no caso do poço, né? O meu avô estava lá há 100 anos. Se ele alguém tivesse tentado, quem fez o contato com o Roberto Carlos e foi pedir uma ajuda, aí também é um sinônimo de fé, né? Ele foi lá, procurou o Roberto. A gente mora num lugar muito seco, cara. Não tem água, não tem uma fonte, não tem nada. E depende parou, acabou a chuva, para ali, você imagina, um lugar que chove pouco como o Nordeste. Então, assim, não tinha um barreiro, não tinha nada. Os animais morriam de sede. Os animais, Então, o que acontece? Eu tenho como fazer um projeto, ou seja, a fé do lado do meu primo, eu vou até falar o nome dele aqui, que senão ele vai me cobrar depois. Meu primo Abdias. O grande Abdias. Abidiel, o nome dele é Abidiel. Abidiel, a gente chama ele de Abdias. Né? Vou levar o Marcos lá um dia para conhecer ele. E aí, ele falou com o Roberto comprou a ideia, porque assim, na política é isso aí, é você conversar, trocar ideia, levar a sua demanda, acreditar que a pessoa pode fazer alguma coisa por você. Às vezes nem pode, mas você acredita. Mas você acredita em um, ele não consegue fazer. Você acredita em outros, às vezes nem tenta lhe ajudar. E você chega numa pessoa como o Roberto e fala assim, não, eu acredito no seu projeto, no seu sonho. Eu vou fazer, para mim não custa nada pedir uma emenda aí, tentar cavar um poço para vocês lá. Colocou, cavou. Graças a Deus deu certo, ele foi lá, deu o retorno para ele, Roberto, graças a Deus deu certo o poço. Encontramos um poço que deu água, falou, agora eu vou fazer outra emenda para colocar a bomba e o encanamento. E fez e tá lá, cara. Graças a Deus. Servindo a população. Servindo a 40 famílias, no mínimo, por baixo, 40 famílias. Agora, presidente, aquela história do Sai Guarabira que falou que o sertão vai virar mar. Você não sabe cantar essa música, não, sabe? Rapaz, o Moa não tá aqui pra me ajudar, cara. Cadê o Moa pra me ajudar? Na última, o Moa ficou assim. Cadê o Moa pra me ajudar, cara? E a música é linda, rapaz. Combina com o timbre de voz dele. Naquele dia que ele virar cantor aí. Tem chance, viu? Naquele dia eu comecei a cantar e eu errei um pedaço. O Moa me ajudou. Qual foi o pedaço que você errou? Giovanni ajuda hoje. Se você errar, Giovanni ajuda. Assim, eu vou cantar pelo menos no começo, pra não passar em branco. É assim, ó. O homem chega, já desfaz da natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. E o São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Vai ter barragem no Salto de Sobradinho. E o povo vai-se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar lá no coração. Tenho medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar lá no coração. Tenho medo que algum dia o mar também vire sertão. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no Salto de Sobradinho. E o povo vai-se embora com medo de se afogar.
Aí o refrão é assim, o sertão é adeus remanso, casa nova, senta o sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. O gaiola, sabe o que é o gaiola? O gaiola que era chamado lá era os navios a vapor. Eram chamados de gaiola. Neemias de Souza, de Casa Nova para o Mundo. Estamos perdendo uma artista aí de primeira categoria. Tivesse investido na carreira de cantor. Marco, Né? muita gentileza sua, Marco. O pessoal fala assim que se eu cantar no banheiro vai assustar os vizinhos. Secretário, na sua imersão em São Paulo, você falou que veio para um evento da habitação, né? Um evento da habitação aqui, referência para o Brasil, é a política de regularização fundiária de Itaquaquecetuba. E aí, logo no começo da nossa gestão, foi até o prefeito que me mandou uma matéria. Isso em meados, a gente acabava de ganhar, passar o processo da eleição, tinha assumido as secretarias, e aí a gente estava pesquisando as políticas, né, da secretaria, e lá a gente trabalha com a habitação, trabalha com a parte do ordenamento da cidade, que é a parte dos alvarás de construção, da parte burocrática desses processos, da construção civil, da parte da postura do município, mas também uma da política pública prioritária do governo, a gente da nossa pasta, é a regularização fundiária através do REURB. E a gente tinha que buscar as referências de onde está dando certo. Lá, ele passou para a gente esse contato, eu fiz contato com o pessoal no WhatsApp da secretaria aqui de Itaquá, buscando, aí a secretária me passaram o telefone da secretária, a secretária Ângela Quirino, que me atendeu. Eu fui até, liguei para ela, e aí ela me comentou sobre um evento que ia ter em Fortaleza, que ia ser o primeiro congresso de regularização fundiária do Nordeste, que ela iria participar, e de lá a gente começou a trocar figurinha. Eu falei, Ângela, Juazeiro é diferente dos outros lugares. Aqui, se tem algum absurdo em Juazeiro, tem precedente. Aí ela deu risada e falou assim, mas vamos lá, quais são os seus desafios? A gente tem uma dificuldade enorme porque a área do perímetro urbano de Juazeiro, Marcos, ela foi doada na época pela família Dias Dávila, que é uma família conhecida na Bahia, inclusive tem município com o nome deles, para a diocese, para a Santa Nossa Senhora das Grotas. E aí a diocese ela administrava essa área, são 6 quilômetros quadrados que foram doados do perímetro urbano. E aí a gente tem uma cidade que fica com duas facas afiadas, de um lado e do outro. Um lado, essa propriedade totalitária para a diocese sem critério, e do outro lado a manufatura de uma empresa que produz cana-de-açúcar. Então a gente fica nesse imbróglio. As áreas da diocese, você não consegue cobrar os impostos devidos ao município. Então, o que acontece muito em Juazeiro até hoje, apesar de um absurdo? A diocese funcionar como um cartório paralelo. E aí, esse cartório paralelo tira todo o poderio do município. Quando você deixa de arrecadar enquanto município, você pede capacidade de investimento em infraestrutura, em saúde e educação. Então, a gente tem um grande desafio que é a regularização fundiária. E em 2017, graças a Deus, um abençoado resolveu acabar com essa confusão que era as disputas por uso capião, as disputas de fundiárias, e criou-se uma legislação que ela bem grosseiramente falando, ela passa uma vassoura em tudo que ficou para trás e você começa a pensar daqui para frente, porque é um problema nacional isso. E lá em Juazeiro não foge a parte. Aí eu falei, poxa, vamos ver quanto que a gente já fez de regularização aqui em Juazeiro. Aí eu olhar os números que existiam e era um impressionante um título de regularização entregue de 2017 até 2025. Eu falei, não, a gente tem que mudar essa realidade. E aí a gente começou a buscar essa expertise, trazendo profissionais que já tinham conhecimento, e começamos a trabalhar com os próprios servidores do município e pegamos um bairro que já estava bem encaminhado, já tinha cerca de 142
lotes e unidades, 162, perdão, lotes e unidades definidas. A gente fez o cadastro social, entregamos a titulação de mais de 70 pessoas que já estavam já aptas a receber e conseguimos fazer a abertura de 132 matrículas daí dentro de um período de 7 dias. O impressionante 7 dias. Grande desafio da regularização fundiária hoje para Juazeiro é o investimento em georreferenciamento, que é custoso para se fazer, para você georreferenciar. A gente está pleiteando aí um orçamento junto à Caixa Econômica para fazer o georreferenciamento do município todo, que nós vamos poder utilizar para o plano diretor, vamos utilizar para melhorar nossa arrecadação municipal e também começar a pensar a cidade para o futuro. Então a gente tem se debruçado muito nesse sentido. E a regularização fundiária é um das nossas prioridades, justamente porque você dá organização ao município, dá dignidade às pessoas que vão ter seu imóvel registrado, que vão ter capacidade de investimento, que vão poder usar aquele imóvel como garantia para um empréstimo, que vão ter uma valorização do imóvel, porque o imóvel vai estar documentado no nome das pessoas. Então é um processo de ganha-ganha para todo mundo, tanto para o município como para o município. E a gente passa por isso. Só para você ter noção, a gente deixou de arrecadar no ano passado mais de 40 milhões em IPTU, que reflete automaticamente na sua capacidade de investimento para a infraestrutura do município. Então a gente precisa fazer esses desafios. Lá todo dia tem um desafio diferente e tudo é muito urgente. Você não pode fazer na forçada, senão o bicho vai lhe excomungar. Não, aí E ninguém pode viver excomungado. Mas eu duvido muito, olha. Eu duvido muito que a Igreja Católica tenha esse pensamento de atraso para a cidade. Então, acho que vai ser uma parceria que a gente já busca isso, né? Esse entendimento, essa cooperação por parte deles. O Tribunal de Justiça, através do Núcleo de Regularização Fundiária da Corregedoria, quer fazer, o Ministério Público quer fazer, e o prefeito Andrei determinou como prioridade de governo. Então, nós vamos passar por esse processo, não é um processo fácil, mas a gente tem todas as condições. Isso, como diz, quem tem vontade já tem metade, né? Então a gente já está bem encaminhado. Meu filho, quem tem a metade, quem tem a vontade já tem a metade. E se você tem, essa daí é nova, essa daí era o mentor que falava. Se você tem que comer uma baleia, você tem que dar uma mordida por dia. Não pode querer comer tudo. Se você comer tudo de uma vez só, você vai ter indigestão. E aí você imagina, mas, por exemplo, a cidade, a área urbana foi doada na época do Império. Não é coisa nova. Foi quilômetros quadrados na região central. Foi doado para Santa na época do Império. Então, tem toda a documentação, tudo certinho da doação e tal, porque na época o doador era o Dias Dávila, né? O Dias Dávila, ele era um cara tão conhecido que eu tive até pesquisando sobre ele na internet. Ele tem uma cidade na Bahia com o nome dele. E por incrível que pareça, a cidade de Juazeiro a população é 3 vezes ou 4 vezes maior do que a de Dias Dávila. Aqui tem o nome dele. Mas Dias Dávila, só que na cidade de Dias Dávila, fica ali próximo a Camaçari. É uma área que tem muita riqueza de água mineral. Produz muita água mineral. E muita fonte de água mineral. Um lugar interessante. O Ezequiel já morou lá. Meu irmão. E aí, rapaz, a igreja, eu me lembro que na minha época de criança, eu me lembro que a igreja vendia os terrenos lá muito barato. Entendeu? Se você quisesse ir lá e pegar um lote, da igreja, pode cercar aí, depois você vai lá e tira o documento. Aí você ia lá e falava pro cara assim, ó, eu quero pagar um documento da terra. Onde é? Tal lugar. Ela não ia lá marcar. Ele ia lá e fazia a nota, o cartão fazia uma nota sem saber nem onde era o terreno, nem o tamanho. Nem sabe onde é o terreno. Tá aqui o seu comprovante, o seu título e tal. O título não, só a posse. Só, né? o recibo. Recibo, compra e venda. Falava, você vai... Nem registrado no cartório não era. Ele falava assim, ó, 10 por 20, 20 por 60. Tá bom. Paga aí 20 parcelas, 24 parcelas de tanto. Acabou. Baratinho. E aí foi crescendo a cidade assim, de maneira desorganizada.
terrenos que eram vendidos várias vezes muitas vezes para outras pessoas, o mesmo terreno. E aí, por exemplo, você tem, toda vez que eu crio um loteamento, e aí também foi muito loteamento que a igreja fez, eu tenho a responsabilidade da infraestrutura. Eu tenho que garantir lá o tratamento do esgoto apropriado, o tratamento da água, e tenho que garantir as vias de acesso. Então, não era feito isso. E aí, aquele negócio, cresce desorganizado. O cara vai lá pagar um terreno, o cara fala assim, não, é 10 por 20. Eu fui lá, só falei pro cara, o cara me liberou. Eu acho que se eu colocar aqui um 30 por 40 e eu dividir com minha irmã, não vai ter problema. Ou com minha filha, não tem problema. E aí, foi crescendo assim, a cidade completamente desorganizada. E hoje, para você ter, é o que eu sempre costumo dizer para todo mundo, nosso maior desafio em Juazeiro, que é uma cidade de quase 300 mil habitantes, é a mudança cultural. Não vai ser a infraestrutura, porque a infraestrutura nós vamos conseguir. Dentro do Pacto da Drenagem agora já foi prova. Dos 730 milhões destinados para a Bahia, que é a cidade, o estado que mais teve investimento no Pacto da Drenagem, tem que agradecer ao nosso presidente Lula e a articulação do governador Jerônimo e do prefeito Andrei. 110 milhões são para a drenagem de Juazeiro. E desses 110 milhões, você vai ter a requalificação e urbanização dos canais, dos riachos de Juazeiro. Então, nosso desafio não vai ser as 11 mil crianças fora das creches, porque já está para licitação mais de 30 creches. Secretária de Educação, Maeve, já colocou isso para frente. Já vamos construir com recursos próprios muita coisa, inclusive. Nosso grande desafio não vai ser na saúde. Só para você ter noção, Marcos, a saúde de Juazeiro tinha que fazer 50 mil atendimentos. Sabe quantos que os atendimentos estavam fazendo? 15 mil. A gente já conseguiu por mês. 50 mil era o que... o prefeito foi pedir recurso no Ministério da Saúde, aí o Ministério falou assim, peraí, você tem que atender 50 mil, pô, você está atendendo 15. Aqui o certo era a gente cortar recurso. E funcionando tudo capenga, tudo muito mal. Porque é o que acontece quando você não tem gestão. E a gente já consegue enxergar o melhoramento da gestão. Já estamos em 23 mil atendimentos. E a gente quer chegar até o final do ano, já próximo dos 50 mil. Nossos desafios não vão ser esses. Não vai ser saúde, não vai ser educação e não vai ser infraestrutura. O nosso grande desafio é a mudança de cultura. Porque é a mudança da mentalidade, é o cara parar de jogar o lixo na rua. O primeiro programa que o prefeito criou foi o Juazeiro Limpa, para conscientizar a pessoa que a cidade tem que estar limpa, tem que estar organizada. E só nesse programa do Juazeiro Limpa, você já começa a ver o juazeirense mais alegre, mais feliz, já começa a ter as denúncias, e aí, obviamente, vai aumentar as denúncias, porque o cara fala assim, opa, se estão punindo, se estão fiscalizando e se estão limpando, opa, fulano de tal que é meu vizinho, todo dia joga um entulhozinho aqui na minha porta. E é isso mesmo que tem que acontecer, porque o cara que está cometendo errado, ele tem que ser primeiro orientado e depois ele não conseguindo se adaptar à convivência em comunidade e convivência em vizinhança, ele tem que ser punido. E eu acho que é natural todo o processo, que algumas pessoas também só entendam quando tomam remédio amargo, infelizmente. Gestão pública não é uma coisa que ela é feita... você tem que ter coragem. Não dá para fazer gestão pública com medo. Você tem que ter, não pode se acovardar. Eu não vou, eu não, eu perder popularidade. Tenho medo de perder popularidade, tá? Não. Tem um terreno baldio ali que tá juntando rato, cachorro, barata. Tem que procurar o dono do terreno e falar assim, ó, ou você cerca, eu vou mandar limpar, vou mandar a conta para você ver, o terreno é seu. Quando você adquire um bem, você tem uma responsabilidade sobre ele. Ah, eu quero ter um monte de coisa, mas não quero cuidar? Não, então você dá fim na metade. Você vai murar, ou então você vai ser multado. Se você quer um terreno, comprou para valorizar, isso aí é gestão. O gestor não é só passar a mão na cabeça, ele tem que exigir também. Olha, eu vou gerir, vou organizar a rua, a cidade, mas
você vai me ajudar. Ou contribuindo financeiramente, ou então cuidando das suas coisas. Senão vira uma bagunça, uma balbúrdia, nem diz o Clodovil. E todas essas ações se refletem em prestígio político. Eu vi que, recentemente, o governador do estado mudou o gabinete para cidade e fez ali toda uma imersão de atendimento, não é isso? Marcos, o governador, ele foi um grande parceiro dentro desse processo eleitoral e também agora é um grande parceiro dentro da gestão. Juazeiro hoje está com essa relevância nacional, obviamente pela liderança do prefeito, mas também por essas parcerias que conseguimos construir, tanto com o presidente Lula como com o governador Jerônimo. O Jerônimo transferiu seu gabinete da governadoria para Juazeiro, permaneceu lá por 5 dias atendendo, articulando as políticas regionais e trazendo várias obras para Juazeiro. A Escola de Tempo Integral é uma delas, fez a requalificação e iluminação da BA-210, que é projeto do deputado Roberto Carlos, agora BA Dom José Rodrigues. Então, ele trouxe vários investimentos para segurança pública, trouxe investimentos para a área de saúde, equipamentos para maternidade. É uma série de coisas. A gente estava linkando o que já foi feito, e se a gente pegar com o que foi entregue em gestões passadas, a gente já passou em 9 meses. Só por essa articulação, porque realmente a gente tem uma coisa na cabeça, a gente tem que ser pidão. Tem que ser pidão, porque se for pidão não chega a nada. A gente mira na lua para ver se derruba pelo menos uma estrela. Então, lá em Juazeiro a gente está fazendo isso a todo momento. O Marcos, ele falou em Dom José Rodrigues, e eu tenho uma história interessante sobre Dom José Rodrigues. Dom, já está dizendo que é um bispo, né? É bispo da igreja. Eu acredito que ele foi um dos bispos que ficou mais tempo lá. Ele era um senhor baixinho, mas uma pessoa de temperamento firme, forte. E aí uma vez ele foi sequestrado. Eu tinha 14 anos na época. Eu estava morando em Recife. Era bem Recife mesmo, era ali na região de Recife, um pouquinho depois, entre Recife e Alagoas. Eu tenho andado nesse mundo, meu amigo, eu sou cigano. Aí eu vim aqui em Juazeiro trazer a mudança da minha irmã, que a minha irmã veio, eu morava com a minha irmã, ela veio comigo. Aí tava ali arrumando umas coisas e tal, mas eu ia voltar para Recife para morar sozinho, já era independente já. Aí morava no bairro Dom José Rodrigues, que na época era conhecido como Juazeiro 4. Lá o pessoal fazia assim, o nome da cidade é Juazeiro, aí fazia um loteamento, uma obra de construção de casa, né? Aí colocava Juazeiro 1, Juazeiro 2, Juazeiro 3, Juazeiro 4, Juazeiro 8, lá tem um bairro Juazeiro 8, que não deram. Agora é João Paulo II. Ah, mudou para João Paulo II, isso. Era de uma criatividade sem tamanho. Criatividade, você pode olhar. Um era o nome do Papa da época, o outro é o nome do bispo da cidade. Aí quer dizer, a autoridade era o 8, e o 8 é maior mesmo, o bairro é bem maior. Hoje o 8 tem 52 mil habitantes, só o João Paulo II. 50? Tamanho de uma cidade de médio porte, quase. Aí, cara, eu comprei a passagem para voltar para Recife, lá para passar mais um tempo lá. Não sabia quanto tempo ia ficar, mas. E para você ir para Recife, você tem que pegar o ônibus na rodoviária de Petrolina, tem que atravessar a ponte. Só tem 2 passagens, ou a ponte ou a barquinha. E aí eu tinha que resolver umas coisas na cidade e tal, fiquei esperando o ônibus chegar e nada do ônibus para chegar. O que aconteceu? Não passa nenhum ônibus. Eu dei 8 horas da madrugada. 8 horas da Eu dei 8 horas da madrugada, fiquei até meio-dia, falei, vou a pé. Saí do Juazeiro 4, que é o bairro Dom José Rodrigues, até no centro da cidade. Quando eu cheguei lá, o que foi? Já vi uma fila de caminhão. O que aconteceu? Não. E aí, cara, os ladrões tinham fugido da Papuda, em Brasília. Lá para onde meu amigo vai morar. Vai ser o endereço de meu amigo.
Jair. Meu amigo Jair. Aí, aí pegou, rapaz. Tinha um deles que não tinha um braço. Só tinha um braço, o outro era cortado aqui. Esse daí é do peste mesmo. Era endiabrado, era endiabrado. E eu vi de perto os caras. Tava lá sequestrado, mas eu xereta pra caramba. Peguei o corredor, fui lá, quero ver de perto, que o Estatuto do Curioso me dá direito. aí fui lá, aquele movimento, helicóptero e atirador de sniper em cima dos prédios em Petrolina e passa barquinha por baixo e tal, pra atormentar a vida. Olha como foi o sequestro, os caras chegaram de madrugada. Isso foi eu dali digo um ano, Marco, foi em 86. Você pode pesquisar no YouTube, você vai ver. Sequestro do bispo Dom José Rodrigues em Juazeiro. Aí, rapaz, o que é que acontece? Ele foi trocado, na verdade. O ladrão queria o sequestrar o tesoureiro do Banco do Brasil. Naquele tempo ainda tinha isso. Não, eles sequestraram. Chegaram na casa do cara, o cara estava vindo de uma festa. O cara chegou em casa, o cara, tesoureiro do Banco do Brasil, um carrão novo, sabe que carro era? Um Chevette hatch. Aí, chegou na casa, o ladrão enquadraram ele na hora da chegada, na porta de casa. A cidade tranquila, que não tinha esse tipo de coisa. Falou, vamos lá no banco agora que eu vou limpar o cofre. Botou o cara com a mulher, os filhos dentro do carro, acho que tinha um filho, era dois, e a mulher, a esposa e o cara. Foram pro banco. Chegou lá, o cara abriu a porta do banco, ele tinha a chave. Chegou no cofre e agora? Abre aí. Não, amor. O cofre aqui é o seguinte, meu amigo, eu tenho que abrir aqui, mas tem que esperar dar 10 horas da manhã, que é pra poder o cara mandar um comando lá de Salvador pra abrir. E era 2 horas da madrugada. Ah, pois então vamos embora, vamos ficar aqui não. E aí o carro do cara acho que estava na reserva. O cara sentou o pé, quando ele chegou no meio da ponte, perto daquele portal ali, o álcool acabou. Era álcool. Acabou o álcool, ele já atravessou o carro no meio da ponte, para todo mundo, não passa ninguém. Chama a polícia e vem polícia de um lado, polícia do outro, fez ali uma contenção, não encosta ninguém lá não. E ficou lá 2 horas da manhã, na hora que eu cheguei lá, já era umas 3 horas da tarde. E tava lá, o impasse, vai, não vai, sai, não sai e tal. E teve um dos meninos que tava com febre. Não sei se foi nervoso, não sei o que foi. Aí o bispo foi lá e se ofereceu para ser trocado pelo menino. Nobre isso, né? Aí parece que levaram o menino já com a mulher. Eu tô falando que o cara era macho. Era brabo, mas era macho. Era cara decente. Falei, não, eu fico no lugar do menino. Aí tiraram a roupa do bispo, cortaram, fizeram uma tira para tentar pegar água no rio, porque eles achavam que iam dar sonífero na água se fosse levar água. Os caras já sem dormir a noite inteira. Mandaram trazer, acho que 200 litros de álcool para colocar no tanque do carro. E aí ficou naquela agonia, aí daqui a pouco teve um impasse, aí até escureceu. Eu fiquei até de noite, curioso da peste. Fiquei até de noite. O compromisso foi por água abaixo. Não, também tinha 14 anos, meu amigo. Parou a cidade. Não tinha um gato para puxar pelo rabo. Aí até que decidiu, vai sair falaram para ele, você prefere sair por onde? Pernambuco ou Bahia? Porque aí para onde ele fosse o problema estava dentro. Uhum. Só ele e o tesoureiro. Falou, não, nós vamos a gente quer sair pelo Pernambuco. Aí liberaram para sair pelo Pernambuco. Botou esse carro na estrada, sentou o pé, perdeu de vista. Quando foi no dia seguinte, daqui a pouco saiu a notícia que saiu no Jornal Nacional. Olha lá. Olha o bichão aí, ó. Divisa de estrada, pegou a placa, tá vendo? Bahia com Olha o Chevette hatch aqui. E aqui é o bispo. Olha, rapaz. Chevette hatch. PV 6831. Placa de Juazeiro. As placas de Juazeiro era PV ou PD. Placa amarela. Tá vendo aí, ó? Era bem franzino o bicho, né? Era magrinho, baixinho. Pode olhar que ele é baixinho, como o cara é mais alto do que ele. E a tranquilidade do bispo? Tá bem? É verdade, É. Espera, Tá tranquilo, numa boa. Eu tava aí pertinho, cara.
Ele devia ser um daqueles fofoqueiros ali. Não, eu tava um pouquinho mais longe, cara. Eu tava um pouquinho mais longe. Eu tava do lado da passageira. Eu tava no meio da pista. A ponte ficou fechada o dia inteiro. Aí no dia seguinte ele chegou na casa de um vereador aí, já no Ceará. E falou, ó, esse carro aqui tá manjado, a gente quer o seu carro. Na casa do cara. Aí o cara pegou e falou, tá bom. Deu uma belina escala. O cara sumiu. Aí no dia seguinte, o bispo apareceu em algum lugar aí, voltou, aí perguntou como é que soltaram vocês. Ele falou, não, eles pararam lá no lugar de dia, lá numa sombra, e dormiram com a arma no colo. Mas eu tava lá, aquela arma lá, mas nunca usei arma. Fazer por quê? Falei, já fiquei aqui até agora, deixa eles acordar. Dormindo com a arma no colo, eu não sei mexer com arma, o que eu vou fazer também? Vou matar a criatura de Deus? Não, deixa ele lá. Ele que se... Aí depois foram presos lá pro lado do Ceará. Mas hein? De Belina, Belina do vereador da cidade lá. Muito bom. A 362KTV recebe o secretário de Habitação de Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Ó, acertei. E o presidente do CIT-CESP, Neemias de Souza, uma conversa agradável. Vou convidá-los para suas considerações finais. Vamos começar pelo secretário, Giovanni. Bom, Marcos, é uma grande alegria estar aqui, é satisfação aqui nesse bate-papo. Obrigado, Gabriel, pela condução aí técnica. Obrigado ao nosso presidente Neemias aí pelo tempo, pela conversa boa. Que alegria falar de Juazeiro, que alegria falar dos nossos projetos, dos nossos desafios. E me convide mais vezes, viu? Eu venho para cá, com certeza. Valeu, obrigado pela disposição, Marcos. Giovanni, e a nota para a canção, Giovanni? Rapaz, aí, considerando que é meu pai, considerando que eu tenho como referência, A canção é nobre. Considerando que a canção é uma canção belíssima, uma canção que já ganhou vários prêmios, uma canção que todo mundo lembra. Acústica ajuda? 8, acústica. Nota 8 é maravilhoso. Se tivesse dado 9, eu ia cantar outro, mas como você só deu 8, vai ficar na vontade. Você considera aí, por favor? Eu considero. Mas muito, muito gratificante estar aqui hoje, viu, Marcos? É muita alegria mesmo e quero deixar um abraço a todos aí, os ouvintes e telespectadores que acompanharam a gente. Muito bom. Presidente Neemias de Souza, nosso tenor. Eu achei que a nota é para mais. Eu daria uns 9,75. Giovanni foi severo. Foi severo, foi muito rude. Criterioso. Você imagina ele no caldeirão do Hulk. Eu não consigo melhorar mais do que isso. E olha que eu já ouvi algumas vezes, hein? Ele tem evoluído. Me disseram que a festa de fim de ano do CIT-CESP vai ser um karaokê. E quem não cantar tá lascado. Presidente, obrigado pela presença, viu? Ô, Marcão, eu te agradeço aí pelo convite. Agradeço o Gabriel aí pela assessoria técnica ali, né? Buscando as imagens aí, rapaz, você conseguiu descobrir coisa que eu tava pesquisando. Depois eu quero que você passe para mim essas pesquisas aí. Agradeço aí o Gabriel, agradeço o Valvan. Vanvan de vovô, foi meu pai que colocou esse apelido dele. Vanvan de vovô, secretário de Habitação e Ordenamento Urbano de Juazeiro. E é sempre bom, né, Marcos? Eu quero agradecer aí a quem tiver a paciência de assistir esse bate-papo. Eu assistiria, cara. Eu gosto muito. Não é por nada, não, mas eu assistiria. Não é por nada, não. Eu gosto muito de conversa, e gosto muito de história. A gente falou de coisas boas aqui da infância, de Juazeiro, de luta política, de coisas que estão no contexto político atual, sem um papo descontraído, sem nenhum ódio, sem nenhuma mágoa. Quando eu digo que amo o painho, eu não estou dizendo que odeio Bolsonaro. Cada um colhe o que plantou e assim, acho que é interessante. É um papo divertido. Quem tiver a paciência de assistir até o final, para assistir esses agradecimentos,
Depois dá a nota lá nos comentários. E pode me xingar, que eu não ligo, não, que já estou acostumado. Estou tão acostumado com o xingamento que quando não me xingo eu já fico pensando que está faltando alguma coisa. Valeu aí, forte abraço. Aos irmãos de Petrolina, um grande abraço. Você vai perder o champanhe. O champanhe demi-seco que ele prometeu. Perdeu. Vocês não deixaram eu molhar um bico, porque eu quero mandar um abraço pro pessoal de Petrolina, que eu tenho amigos lá. Tá bom. Mas o meu amor de verdade é pro Juazeiro. Eu gosto de. Agora eu melhorou. amo Petrolina e adoro Juazeiro. E digo, era isso. Era E eu quero mandar um abraço especial pro presidente do Juazeiro, nosso Roberto Carlos. E o secretário me prometeu a camisa 10. Não deu ainda. Não, ele vai me mandar uma nova versão. É a nova. Com o nome no. Mas a primeira já deu, né? A primeira já está garantida. É que bom. o Juazeiro mora no meu coração. E o Gabrielzinho, embora seja palmeirense de 4 costados, adora a camisa. E quem não chora não mama, como você disse. Vamos providenciar, isso aí é bronca parada. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, Um abração. Valeu, tchau, até a próxima.